今白ソルの集団がトラックで追っかけてきます。 Provavelmente você já ouviu falar sobre o laboratório Panawave. É um grupo extremamente controverso que despertou muita indignação e raiva dos cidadãos japoneses e virou uma notícia internacional. Mas para ficar mais fácil de entender, vamos começar do início. Hidemi Matsuyama nasceu dia 26 de janeiro de 1934 em Kyoto, no Japão. Seus pais se divorciaram, ela e sua mãe se mudaram para Osaka. Pouco tempo depois do divórcio, a mãe se casou novamente. Mesmo com essa nova relação, aos poucos foi criando problema para Hidemi. De acordo com ela, a mãe e ela discutiam constantemente com o padrasto. E por causa disso, ficou um ambiente muito ruim na casa e Hidemi desenvolveu uma personalidade mais reclusiva. Como uma jovem mulher, Hidemi estudou inglês em uma faculdade e se tornou fluente em fala, escrita e escuta. Mas de acordo com ela, esse foi um momento muito depressivo de sua vida. Ela constantemente tinha encontro com demônios e tentou suicídio muitas vezes. A mãe dela era cristã. Hidemi era batizada e frequentava a igreja regularmente, mas a mãe procurou outras afiliações espirituais na tentativa de entender o comportamento de sua filha. A mãe de Hidemi encorajou a menina a experimentar vários tipos de religiões, com o tempo se estabelecendo como membro da GLA, Godlight Association, liderada pela conhecida figura carismática de Takahashi Shinji, em 1970. Hidemi se tornou um membro proeminente desse movimento religioso e começou a adotar o nome de Yuko Chino. Chino Shouho, a verdadeira Lady Chino, foi fundada por Yuko Chino no final de 1970, depois da morte do fundador da GLA, em 1976. Logo depois de sua morte, deu início a uma luta pela liderança da associação, dando assim início a várias ramificações. Chino Shouho não era registrado como religião na lei sobre comunidades religiosas do Japão. Então, com 42 anos, Chino criou uma espiritualidade eclética que misturava partes de outras doutrinas, como budismo e tradições abraâmicas, como teorias heterodoxas sobre física, sobre guerra ambiental e exploração espacial. Ela também acreditava que podia se comunicar com figuras celestiais, como anjos, deuses e extraterrestres, por meios de sonhos e possessões espirituais. Como Chino era fluente em inglês, ela dava aulas particulares para grupos de jovens estudantes em sua casa em Osaka. Alguns desses estudantes eram ex-membros da GLA e mais tarde se tornariam os primeiros seguidores da religião de Chino. Com sua personalidade carismática e o acesso a jovens noviços, a fé de Chino Shouho ganhou destaque entre centenas de buscadores espirituais ao longo da década de 1980. Embora tenha sido fundada em Osaka, Chino Shouho não tinha uma localização formal lá. Além disso, como não havia rituais oficiais praticados rotineiramente dentro da Chino Shouho, os membros poderiam exercer sua participação religiosa sem ter que estar em um lugar centralizado com Chino. Esse padrão continuou durante todo o tempo que a Chino liderou o movimento, e ela passou grande parte da sua vida posterior em privacidade. Durante os anos de 1990, Chino expandiu seus ensinamentos ao incorporar ideias de um conflito sobre seu grupo, e o que ela dizia sobre quais eram os problemas na ideologia comunista. Isso tornou um conflito mais intenso. Ela fez acusações contra partidos políticos inteiros, nações e seus líderes, dizendo que estava em uma espécie de guerra imaginária. Ela também dizia que vários defensores do comunismo estavam tramando para assassiná-la. Isso causou muitas controvérsias e discussões naquela época. Por causa dessas ideias de conflitos e guerras, surgiu um grupo pioneiro de membros de Chino Shouho, também conhecido como o Laboratório de Panawave. Como um subgrupo de Chino Shouho, esse grupo tinha tarefa de proteger a sua líder, e eles faziam isso por meio de ciência e pesquisas em tópicos como guerra de ondas eletromagnéticas, discos voadores, espíritos e clarividência. Essas duas organizações ficaram conhecidas como Grupo Vestido de Branco, e isso depois de ganharem uma atenção considerável no início de 2003, quando viajavam pelas ruas das cidades de prefeituras em prefeituras em um comboio todo branco.
Em 1980, Yuko publicou seu primeiro livro religioso chamado A Porta do Paraíso, na procura de um futuro feliz. Esse livro foi distribuído entre os seus alunos de inglês. Foi usado como material de estudo e também como manual para entender a fé de Chino Shouho. Sem muita enrolação, esse livro fala sobre a jornada pessoal de Yuko em uma busca da felicidade e como ela acabou incorporando essas ideias na sua visão religiosa. O livro também fala sobre algum tipo de conexão que a Chino tinha com seres extraterrestres e também abordava a interpretação dela sobre alguns eventos históricos e ideologias. Nesse livro, a Yuko também fala sobre as ondas eletromagnéticas, espíritos e conspirações que vão ser muito influentes para o funcionamento da Panawave. Por causa desse livro, os membros da Chino Shouho consideravam a Yuko como uma profeta que estava ligada fortemente aos céus. Ela era tipo uma mensageira dos deuses. Tudo isso enquanto estava dentro de uma van Toyota fortemente protegida chamada Arcadia. Com o tempo, com a Chino Shouho crescendo, as doutrinas começaram a se expandir para outros lugares, como a política. Falando com os seres celestiais, ela ficou sabendo de um plano secreto de guerrilheiros comunistas para assassinar Chino lentamente por meio de uma guerra de ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas são radiações que se manifestam em várias frequências autopropagantes, incluindo raios gama, radiação infravermelha, micro-ondas, ondas de rádio, radiação terahertz, raios ultravioleta, luz invisível e raio-x. Os membros da Panawave acreditavam que tudo isso era uma arma de guerrilheiros contra Yuko. Eles chamavam essas ondas eletromagnéticas como frequências escalares. Chino acreditava que essa conspiração fazia parte de um plano maior para controlar a região geopolítica do leste asiático, buscando reverter a ideologia econômica, social e cultural e promover uma mudança em direção a uma visão do mundo mais comunitária e menos autônoma. Mesmo que tenha dito que estavam usando armas de ondas eletromagnéticas nessa conspiração, nunca explicaram exatamente como elas funcionavam e como eram eficazes. Além disso, à medida que a Guerra Fria acabava, as conspirações de Chino sobre os comunistas emergiram para o mundo no final de 1980. Em 1994, Yuko encarregou parte da Chino Shouho de pesquisar os efeitos negativos dessa onda eletromagnética. Esse grupo se chamaria Laboratório de Panawave. O grupo de Panawave não tinha uma hierarquia como as religiões comuns. Eles eram dedicados em tempo integral para pesquisar sobre as atividades eletromagnéticas e o serviço pessoal de Yuko. O laboratório passou a pesquisar os efeitos das atividades das ondas escalares e tentar desenvolver estratégias para proteger Yuko Chino. O laboratório Panawave começou como um grupo de cerca de 42 pesquisadores focados em táticas de guerra eletromagnéticas. Inicialmente, essa pesquisa era móvel e era realizada em 17 vans, incluindo a van pessoal de Yuko. Como Chino acreditava que estava constantemente sob ataque de comunistas, essa mobilidade permitia que o laboratório Panawave evitasse as ondas eletromagnéticas. De acordo com Chino, no auge da sua popularidade, mais ou menos na década de 90, Chino Shouho tinha mais de 1.500 membros em todo o mundo. Embora seus números nunca tenham sido confirmados por nenhuma informação oficial, a operação do laboratório Panawave era financiada por meio de vendas de literatura escrita por Chino e relatório do grupo sobre status da atividade de ondas eletromagnéticas compiladas por pesquisadores do laboratório. Além disso, os membros de Chino Shouho fora do laboratório Panawave doavam grande quantia de dinheiro para ajudar nas despesas acumuladas ao se moverem pelo Honshu, a principal ilha do Japão. Também ajudavam na construção de laboratório físico em Fukui. No final de 2003, o Departamento de Polícia Metropolitana divulgou informações sobre as finanças do laboratório, anunciando que tinham acumulado 2,2 bilhões de ienes em doações ao longo do período de 10 anos. Agora, uma coisa que é bem chamativa seria o fato deles usarem sempre a cor branca. Eles acreditavam que a cor branca repelia os contínuos ataques das ondas eletromagnéticas. Os membros do laboratório Panawave começaram a se vestir com uniformes brancos da cabeça aos pés. De acordo com eles, as roupas eram 100% algodão, pois são extremamente eficazes na proteção contra essas ondas. O uniforme padrão do laboratório Panawave consistia em um jaleco branco, uma faixa de pano branco usada como acessório na cabeça, uma máscara branca e botas de borracha branca. Também usavam alguns acessórios brancos como um relógio e óculos. Tudo tinha que ser branco.
Mesmo que o foco de Chin no Shoujo fosse religioso, Panawave acabava proporcionando uma abordagem mais voltada para a ciência, e assim eles trabalhavam juntos. Eles observavam e registravam dados das ondas, monitoravam a atividade solar, realizando testes médicos em Tino e elaborando rascunhos para a revista Love Rituals, que eles produziam e vendiam para membros. Na visão do Panawave, qualquer religião autêntica sempre tem uma base científica, e a combinação dessas duas coisas, muitas vezes contraditórias, funcionavam em conjunto. Com o tempo, começaram a revertir as vans com um símbolo diferente. Esse símbolo é baseado em um aparelho que foi feito para combater o câncer. Foi criado por George Lakovsky, chamado MWO, Multiple Wave Oscillator. Foi usado nos hospitais dos Estados Unidos e retirado depois que Lakovsky morreu em 1942. A versão que Panawave usa foi adaptada para defletir as ondas. Deram o nome de SWDC, Scalar Wave Deflector Coil. Esse símbolo foi colocado por toda a parte do laboratório, vans e algumas partes do corpo dos próprios membros do grupo. Eles também criaram um tipo de receptor para isso. Os membros da Panawave dizem que esse receptor SWDC recebia as ondas eletromagnéticas e forçavam a sua radiação a seguir um caminho parecido com um labirinto de linhas semicêntricas, eventualmente chegando a um certo lugar por uma seta e com isso eram afastadas do laboratório. O laboratório Panawave também acreditava que a natureza podia ser usada como um sistema de defesa contra as ondas eletromagnéticas. Um desses mecanismos naturais de defesa era a estrutura física das árvores. De acordo com os membros do laboratório Panawave, a parte do tronco das árvores, na verdade, atuava como um repositório para as ondas escalares. O tronco de uma árvore primeiro captura as ondas escalares e depois libera no ar por meio de galhos que se estendem acima e além do laboratório. No entanto, o laboratório Panawave também reconhecia que essas características de repositório natural eventualmente iria prejudicar as árvores. E para resolver esse problema, eles começaram a envolver os troncos das árvores com o mesmo pano branco que usavam para se proteger. Com o tempo, os japoneses começaram a ficar meio preocupados com as atitudes de Panawave. Medo de que o grupo poderia fazer algo parecido com o ataque de gás feito em 1994 por Aum Shinrikyo, em Matsumoto. A atenção por ser somente um grupo estranho que parecia ser inofensivo começou a ter uma atenção negativa. Em 2003, o laboratório Panawave começou sua jornada em uma caravana pelo Honshu, em busca de um local livre de ondas eletromagnéticas. Enquanto o laboratório Panawave estava se mudando, Tino ficou sabendo de uma história sobre a foca conhecida como Tama-chan, que tinha se perdido no caminho e nadado para o rio Tama, e aí vem o nome Tama-chan. Segundo Tino, a perda da direção de Tama-chan era evidência de que grande deslocamento dos polos magnéticos havia acontecido, o que indicava que alguns desastres estavam prestes para acontecer. Sob a direção de Tino, um grupo de membros do laboratório Panawave se envolveu em um plano para resgatar Tama-chan de seu ambiente poluído e providenciar algum tipo de santuário para a foca, ajudando a formar um grupo de resgate de Tama-chan. Os membros do laboratório Panawave supostamente construíram piscinas improvisadas na prefeitura de Yamanashi para facilitar o transporte e a libertação da foca. Embora a tentativa de resgate tenha terminado apenas na etapa de planejamento, na visão do laboratório Panawave, a mídia japonesa interpretou erroneamente o evento como um esquema de sequestro. Menos de 6 meses depois, o laboratório Panawave estava mais uma vez chamando a atenção da mídia quando os policiais invadiram instalações das caravanas em 14 de maio de 2003, um dia antes da previsão do dia do juízo final de Tino. Cerca de 300 investigadores policiais vasculharam as vans do laboratório e realizaram outras 11 operações afiliadas em todo o Japão. Apesar da magnitude da operação, a polícia só conseguiu coletar evidências de veículos em registros falsificados. Enfim, a data de 15 de maio de 2003 chegou e não teve nenhum tipo de juízo final. Enquanto a mídia japonesa observava, nada espetacular acontecia no centro de pesquisa do laboratório Panawave. O porta-voz do grupo tentou desviar a atenção da primeira profecia fracassada, emitindo outra data, dia 22 de maio de 2003. A mídia japonesa aproveitou e começou a descartar essas previsões, dizendo que eram atos de desespero e que não tinham nenhum tipo de credibilidade. Apesar das outras previsões que tiveram, as atividades do laboratório passaram despercebidas até mais tarde daquele verão, quando um violento incidente aconteceu entre os membros. Dia 7 de agosto de 2003, o membro da Panawave, Chigusa Satoshi,
Não conseguia manter um dispositivo de aterramento que estava conectado na van em contato com a rua. E como resposta por essa negligência, Tino ordenou que 5 membros do laboratório fizessem o que ele sofresse um castigo físico. Algumas horas depois do castigo, paramédicos chegaram e descobriram que o coração de Chigusa tinha parado e depois foi declarado morto em um hospital próximo. Pouco depois, essas pessoas foram presas e acusadas de agressão na investigação de assassinato de Chigusa. Nenhum dos homens indicados foi condenado pela acusação, pois os promotores não tinham evidências suficientes para provar que a lesão feita de Chigusa estava relacionada diretamente com a sua morte. Em vez disso, esses 5 membros foram multados em 200 mil ienes, cada um pelo envolvimento na agressão. Em 12 de dezembro de 2004, planejaram montar uma nave espacial para deixar a Terra antes de mais um suposto juízo final que ela tinha profetizado, o que não deu muito certo por falta de recurso. Tino Shouho buscou um plano alternativo, o projeto Circle P, uma visão de resgate por uma frota UFO como último recurso. Para isso, eles precisavam de certos preparativos, o que incluía coleta de itens menos afetados pela gravidade, como comida espacial e outros itens destruídos pela Panawave. Além disso, algumas construções pareciam ser voltadas para a preservação da vida animal, em um esforço de eventualmente reconstruir a ecologia da Terra. O que sabemos é que a Tino Shouho estava planejando reconstruir e repovoar um planeta parecido com a Terra. Até julho de 2005, o grupo ficou determinado a deixar a Terra. Os membros construíram um porto de pouso para um disco voador perto de Gotaisha, mas o plano acabou sendo esquecido à medida que a saúde de Yuko foi piorando. Pouco tempo depois, Yuko Tino faleceu no dia 25 de outubro de 2006. Depois da morte de Yuko, a Panawave já não parecia mais ter um propósito. Começou a perder visibilidade pública, pararam de divulgar coisas ou certos eventos. O movimento perdeu muita força depois que a Yuko morreu, e com o tempo o grupo Tino Shouho e Panawave foram se desfazendo aos poucos. Hoje em dia já não existe mais, pelo menos publicamente. Talvez no futuro possam voltar, mas nunca se sabe. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Te vejo na próxima. Valeu e falou.